Fala galera ligada no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área, segunda parte do bate-papo com Conan Silveira, líder da América Top Team. Nos últimos dias falamos bastante sobre Thiago Marreta, toda a repercussão da luta. Hoje aqui para falar sobre uma outra estrela que está ganhando cada vez mais espaço, todo mundo está falando bastante dela, Kayla Harrison. Conan, primeiramente, é claro que a Kayla tem a final da PFL, o foco está 100% nisso. Mas é inevitável que de alguma maneira vocês já pensem, uma vez aqui e outra ali, as chances da Kayla migrar para o UFC, para o Bellator, são grandes na próxima temporada, né? Então, logo de cara, eu queria te perguntar, em qual organização você, como treinador, vocês gostariam de ver a Kayla nesse atual momento atuando? Para te falar a verdade, Laerte, a Kayla, nessa ascensão dela, na carreira dela, ela está sendo muito bem tratada, né? Você entende da maneira que eu quero dizer, pelo PFL. Eu acredito que ela ainda vai fazer mais uma temporada no PFL. Eu não acredito que ela vá sair agora, não. Até porque está sendo um momento você está vivendo um momento de aprendizado. Ela está se formando, né? E o PFL tem sido uma oportunidade, uma escola muito boa para ela. Mas a direção não tem como eu dizer, tanto o UFC como o Bellator, eu acredito que seriam boas casas para ela, mas eu acredito que, por enquanto, pelo menos pela próxima temporada, ela ainda deve ficar no PFL. Não é que eu não queira responder, é que, na verdade, não tem como, né? A maneira que ela é tratada pela promoção, ela não acredito que vai sair agora, não. Não, sem problemas. Eu te pergunto isso justamente porque a Kayla deixou meio que no ar, dizendo, você com certeza deve ter acompanhado algumas entrevistas que ela deu, falando que estava pensando em sair, que teria que receber uma proposta muito boa. É por isso que eu perguntei. Mas no campo das hipóteses, então, você deu a visão de quem está acompanhando aí de dentro, quem tem propriedade para falar. Hoje, vamos supor que a Kayla fosse enfrentar a Elite. A gente sabe que por mais que a PFL tenha um ótimo nível, a categoria feminina ali está um degrau abaixo, a gente pode dizer assim, da elite do UFC e da elite do Bellator. Como vocês sentem o quão pronta a Kayla está hoje, se a gente tivesse que colocar quantos por cento ela está de fato para mergulhar de cabeça ali no tanque de tubarões? Se eu fosse ser claro, vou ser claro, aliás, não é que se eu fosse, eu vou ser claro. Eu acredito que se ela fosse para o Bellator, por exemplo, e caísse ali para enfrentar a Cyborg, eu acho que ia ser até um pouco de covardia. Para qual lado? Para a Cyborg, com certeza. Com certeza. Por Eu que você acredito que diz? seria. Porque eu acredito que ela seria muita areia para o caminhão da Cyborg. Eu acredito que tomara que a Cyborg esteja lá, se caso acontecer da Kayla ir para o Bellator, né? Depois de uma outra temporada. Como você falou, ela declarações certas, na verdade não tem nada certo. Eu justamente foi de uma maneira que eu encontrei de explicar, não tem nada certo, mas eu acredito que ela vai ficar mais uma temporada no PFL, mas acredito também que o Bellator seria uma boa opção para ela ir e ganhar o cinturão no Bellator. Né? Ela é nova, então ela tem uma caminhada pela frente. Né? Não tiro também a oportunidade ou, de repente, aparecer a oportunidade de ela ir para o UFC. Né? Lógico que existe. Eu quero pegar esse gancho que eu achei muito interessante a sua resposta sobre a Cyborg. Pegando essa visão, como é que vocês imaginam esse duelo entre ela e a Cyborg? Se vier a acontecer um exemplo, assinou com o Bellator, ela já chega como uma grande estrela, provavelmente deve enfrentar a Cris. Como é que você imagina essa luta, Conan? De uma maneira bem humilde e modesta, eu diria que seria covardia. Eu acredito que seria, como eu disse antes, e fui exatamente até sério no que eu disse, seria muita para o campeão da Cyborg. É uma lutadora em ascensão, é muito explosiva. Tudo que ela está fazendo em todos os aspectos, em todas as áreas, cada vez está crescendo, está desenvolvendo mais. Então, aonde a luta fosse, seria prejuízo da Cyborg. Mudando a chave aqui, falando sobre a Amanda e a Kayla têm uma relação muito bacana, pelo que a gente consegue acompanhar das redes sociais, né? Estão sempre
treinando juntas. Se eu não me engano, semana passada postaram alguma foto. Como é que é a relação das duas, quando elas têm uma amizade extra tatame, podemos dizer assim, ou é algo mais restrito, profissional? Não, não, pelo contrário, é justamente o contrário do que a mídia pinta, né? Do que elas tentam criar, que existe uma desavença, que existe uma, sei lá, uma rivalidade. Não, pelo contrário, se ajudam muito, né? A Amanda, pelo fato de já estar nisso há mais tempo, com certeza passam uma experiência para a Keila, mas estão sempre treinando juntas, estão sempre ajudando uma a outra, não só na academia, mas aniversário do filho, estão sempre juntos em outras atividades. Pelo contrário, é que, na verdade, a gente não vai perder o tempo para ficar tirando foto e dando explicação para todo mundo, mas isso não existe. Pegando essa onda aqui, então, Conan, só para a gente finalizar isso, essa ótima relação que ela e a Amanda possuem, pode de alguma maneira influenciar diretamente na escolha dela para o futuro, caso ela resolva respirar novos ares e, de repente por isso evitar uma ida para o UFC? Eu acredito que não. Engraçado, né? Eu acho que todo mundo deveria estar esperando que eu ia dizer que sim, mas eu acredito que não, porque nós já estivemos nessa situação de ter dois lutadores da casa, direto da casa, né, da ATT aqui, se enfrentando. É, e não é uma situação para a gente que é anormal, pelo contrário, existe uma normalidade. Eu não acredito que aconteceria, né? Mas não, também não veto a possibilidade. É uma questão de talvez tempo. A Amanda ainda tem muita lenha para queimar, a Keila também. Eu acredito que aproveitar outras áreas enquanto não tem a necessidade de se encontrar faz sentido, mas também, se acontecer, a única coisa que a gente vai precisar fazer é dividir o treino, horários diferentes, coaches diferentes, treinadores diferentes, e a vida segue. É dessa maneira que a gente sabe que quando você lida com atletas de alto nível, existe essa possibilidade.